Pessoal, neste vídeo, nós iremos desenvolver uma possível solução de planilha para acompanhamento do Campeonato Brasileiro. Muitos poderão dizer que este tipo de acompanhamento já existe em qualquer mídia voltada para esportes, mas o nosso objetivo maior aqui é o desenvolvimento do raciocínio e das fórmulas para a modelagem da planilha, sem contar que você poderá criar estatísticas diversas que não existem nas tabelas dos sites, fazer simulações, etc. Antes de qualquer coisa, fomos pesquisar quais os critérios de desempate que existem no Campeonato Brasileiro quando dois ou mais times empatam em número de pontos e encontramos que são os seguintes, nessa ordem. Primeiro, maior número de vitórias. Segundo, maior saldo de gols. Terceiro, maior número de gols marcados. Quarto, confronto direto, previsto para quando somente dois times estiverem empatados. Quinto, menor número de cartões vermelhos. Sexto, menor número de cartões amarelos. Sétimo, sorteio. Vamos trabalhar nos critérios de desempate até o número de gols marcados. Os 4 últimos critérios são mais raros de serem utilizados. A ideia é se criar uma planilha simples na qual possamos lançar os resultados das partidas e as fórmulas se encarregarão do resto. Inicialmente, vamos criar uma aba com os nomes dos clubes para que as listas suspensas possam utilizar como fonte de dados. Nesta aba, lançamos as 20 equipes que disputam o campeonato. Devemos lembrar que times que empatam recebem 1 ponto cada um e times que ganham recebem 3 pontos. Isso é importante para a totalização da pontuação de cada time também como critério de desempate, pois o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Vamos criar uma aba chamada de rodadas, na qual lançaremos as partidas em cada rodada. Vamos colocar na coluna A, o número da rodada, na B, o time mandante, na C, os gols marcados pelo time mandante da partida. Nas colunas D e F, colocaremos fórmulas para calcular, respectivamente, os pontos, a vitória, para facilitar a totalização futura, e o saldo de gols na partida referente ao mandante. Nas colunas G e H, iremos colocar o nome do time visitante e os gols marcados, respectivamente. Nas colunas H, I, J e K serão colocadas fórmulas nos moldes do que foi feito para o mandante, para fazer as totalizações necessárias. O preenchimento será bem simples, devemos apenas lançar o número de gols do mandante de campo e do adversário. As colunas com as fórmulas poderão ser escondidas, ficando aparentes somente as colunas para escolhermos os times e lançarmos os gols feitos. Nas colunas D e I, uma pequena fórmula irá verificar quem fez mais gols na partida e atribuir 3 pontos ao vencedor, e se o número de gols for igual, atribuirá 1 ponto para cada time. Vamos ver como ficaria essa fórmula.
As colunas F e K calcularão o saldo de gols de cada um dos times naquela partida, subtraindo o número de gols tomados do número de gols feitos. Com essas totalizações, teremos condições de calcularmos os pontos, o número de vitórias e o saldo de gols de cada time à medida que as rodadas vão sendo disputadas. Para que as rodadas fiquem destacadas, iremos incluir uma formatação condicional bem simples. Para o desenvolvimento da fórmula que irá fazer a classificação dos clubes pela pontuação e critérios de desempate, vamos relembrar como podemos dispor duas ou mais matrizes de dados, uma acima da outra. Vamos supor que precisássemos dispor os times das colunas A e C em uma única coluna com os respectivos pontos. Agora, com essa matriz de dados virtual, podemos selecionar colunas, impor condições às linhas, fazer totalizações, ordenar por vários campos ou agrupar. Há vídeos no canal ensinando detalhes da função com aplicações práticas. Utilizando o mesmo princípio, iremos dispor em uma única coluna os times da coluna mandante e os da coluna visitante com as respectivas totalizações. A fórmula parece complexa, mas é apenas extensa. Basicamente, ela recupera e agrupa os times mandantes e os visitantes de todas as rodadas já realizadas, totaliza os pontos, a quantidade de vitórias, o saldo de gols e os gols marcados e faz a classificação pela pontuação e pelos critérios de desempate já citados. As 20 equipes se enfrentam em turno e retorno e, ao fim das 38 rodadas, o time com o maior número de pontos fica com o título brasileiro, enquanto os 4 últimos são rebaixados para a Série B. Os 4 primeiros entram na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto colocados disputam as fases prévias da Libertadores. Caso o campeão da Libertadores e ou o campeão da Copa do Brasil e ou o campeão da Sul-Americana estejam no G6, a equipe seguinte garante vaga na competição continental. Finalizando e, para mostrar o potencial de você possuir os dados, vamos criar dois exemplos de capturas de dados que podem ser feitas. Criamos uma aba denominada Estatísticas. No primeiro caso, iremos pesquisar todos os jogos de um determinado time.
O time será escolhido na célula B1 por intermédio de uma lista suspensa com dados oriundos daquela primeira aba que criamos chamada Times. Neste exemplo, o usuário poderá ver a variação da classificação do seu time ao longo do campeonato, as subidas e as descidas. Para não alongar muito o vídeo, vou disponibilizar a fórmula criada na planilha que irei compartilhar. O princípio básico é o mesmo da junção de matrizes que fizemos anteriormente, só que agora a fórmula verifica a classificação a cada rodada do campeonato. Com uma formatação adequada, podemos ter uma indicação visual, tal como num gráfico, da regularidade de determinado time. Se houver alguma dúvida, pode postar nos comentários, que eu a responderei dentro do possível. Bom pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.